Olá, boa noite! O Jornal da Câmara desta sexta-feira é especial. Você vai conhecer detalhes da história de Passo Fundo, que amanhã completa 164 anos. Passo Fundo vai passar a existir a partir do momento em que constrói uma capela, dedicada, então, consagrada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, isso em 1834, 1835, que é justamente o momento em que Passo Fundo passa a ser distrito de Cruz Alta. Cientista político faz reflexão entre o passado e o presente. As forças criativas e criadoras que passaram por essa cidade ainda estão conosco, ainda estão presentes na obra, na memória e também no patrimônio cultural. E uma homenagem tradicionalista encerra esta edição. E hoje aqui, de a cavalo, quero representar esta história do tradicionalismo dessa cultura gaúcha, nos 164 anos de Passo Fundo, tchê. Uma terra que já foi passagem das tropas e se tornou a capital do Planalto Médio. Passo Fundo cresceu e ultrapassou a marca dos 200 mil habitantes. E essa contagem iniciou com a emancipação político-administrativa e a instalação da Câmara de Vereadores. O município é criado a partir de um decreto assinado pelo então presidente da província, Jerônimo Coelho, que criou Passo Fundo e outros municípios da província. Entretanto, a instalação da Câmara de Vereadores, que de fato então está ligada à administração pública, vai ser instalada no dia 7 de agosto, quando então tomam posse os primeiros vereadores do município. Naquele momento, nós não tínhamos a figura do prefeito municipal, Então, o presidente da Câmara, o vereador mais votado, era quem desempenhava as funções que hoje são atribuídas ao prefeito. Naquele momento, o nosso primeiro presidente da Câmara, então chefe do município, foi o capitão Manuel José de Araújo. Bom, e aí nós temos uma certa confusão, eventualmente, entre aniversário do município e aniversário da cidade. Quais são as diferenças entre essas duas terminologias que não são sinônimos? Quando nós falamos em cidade, nós estamos falando dessa sede do município, nós estamos falando da zona urbana. E nós deixamos de lado, então, os distritos que fazem parte do município. Então, Passo Fundo, em 1857, quando se torna município, ele torna-se também vila. Vila de Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Passo Fundo. E isso porque, naquele momento, nós tínhamos uma vinculação entre Estado e Igreja. O que eu quero dizer? Até 1889, quando acontece a proclamação da República no Brasil, o Estado estava ali diretamente ligado à Igreja. Por isso que nós vamos ter algumas terminologias administrativas que remetem a essa ligação. Então, Passo Fundo, que surge, então, o povoado a partir do final da década de 1820, com a instalação de alguns proprietários de terra, alguns poceiros de terra, mas também de pessoas que vão ocupar as margens da Estrada das Tropas para desenvolver seus comércios. Naquele momento, Passo Fundo não existia administrativamente. Passo Fundo vai passar a existir a partir do momento em que constrói uma capela, dedicada, então, consagrada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, isso em 1834, 1835, que é justamente o momento em que Passo Fundo passa a ser distrito de Cruz Alta. Por que naquele momento Passo Fundo passa a ser distrito de Cruz Alta? Porque Cruz Alta havia se emancipado do município mãe Rio Pardo. Então, com a emancipação de Cruz Alta, esta área em que nós estamos hoje, que é muito maior do que o Passo Fundo que nós temos hoje, ele passa, então, a ser administrado por Cruz Alta, que torna Passo Fundo e toda a região norte como seu quarto distrito. Isso permanece até 1847, quando Passo Fundo, então, passa a ser freguesia. O que isso quer dizer? Que a partir daquele momento nós tínhamos um padre,
né, que vai fazer o trabalho não somente religioso, mas também o trabalho de controle social. O que eu quero dizer com isso? Naquele período, quem era responsável pelos registros era a Igreja Católica. Então, nós, na verdade, não temos registros de nascimento. Nós temos registros de batismo, registros de casamento e registros de óbito, que eram feitos pela Igreja da mesma forma que os registros de terra. Então, a partir de 1847, Passo Fundo passa a ter essa autonomia e se torna, então, uma freguesia. 10 anos depois, 10 anos mais tarde, em 1857, Passo Fundo, então, passa a ser um município e emancipa-se de Cruz Alta, e levando consigo uma boa parte do território que pertencia àquele município anteriormente, inclusive Soledade. Então, naquele momento, Passo Fundo, que tinha mais de 24 mil quilômetros quadrados, era dividido em 7 distritos, incluindo o primeiro distrito, o distrito sede, que é hoje a nossa cidade de Passo Fundo. Então, essas são as diferenças, algumas diferenças entre cidade e município, vila, freguesia, né, que são terminologias que aparecem quando nós vamos estudar Passo Fundo no século XIX, que difere um pouquinho daquilo que nós temos hoje como município de Passo Fundo. Então nós temos essas datas. 28 de janeiro, data da criação do município pelo decreto do Jerônimo Coelho. 10 de abril de 1891, data em que Passo Fundo é elevada à categoria de cidade, deixando então de ser vila. 7 de agosto de 1857, data de instalação da Câmara Municipal de Vereadores, e data do dia 8 de dezembro, nosso feriado municipal, data consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Passo Fundo tinha uma população de cerca de 8 mil habitantes, espalhada então por esses mais de 24 mil quilômetros quadrados que faziam parte do território original. Entretanto, dessa população de cerca de 8 mil habitantes, não estavam computadas as populações indígenas, né, que habitavam em grande número a nossa região. Então, é interessante nós pensarmos nesses números para tentar imaginar essa diferenciação entre esse número levantado pelo censo de 1858 e o número que nós temos hoje de habitantes, que ultrapassa os 200 mil habitantes. Dessas populações nesse número que não computava os povos indígenas, nós também tínhamos cerca de 20% dessa população que eram pessoas escravizadas, homens e mulheres privados da sua liberdade, mas que foram computados nesses números, chegando a cerca de, eram 20% da população, cerca de 1.600 habitantes, então, escravizados. Um número expressivo, né, para a região norte do estado. Bom, naquele período, o eixo, né, o motor, digamos assim, da economia, aquilo que girava no município, além do comércio, que é um referencial para Passo Fundo desde o seu início, em virtude da Estrada das Tropas, a extração da erva mate era, então, a principal sinergia econômica do período, né? A extração da erva realizada a partir dos ervais públicos que tínhamos no município, que vai fazer com que Passo Fundo passe a exportar a erva mate para outros municípios, para outros locais. Então, esse mais ou menos é o panorama de uma questão demográfica e econômica de Passo Fundo no período da sua emancipação, 164 anos atrás. E nós continuamos fazendo um resgate histórico no próximo bloco. Um cientista político vai fazer uma reflexão do passado com o presente. Floresta Mais Carbono. O Floresta Mais Carbono é a nova modalidade do programa Floresta Mais para conservar as florestas do Brasil. O maior potencial do mundo para a geração de créditos de carbono. Mais proteção para os biomas brasileiros, com padrões rigorosos, consolidados e reconhecidos internacionalmente.
As empresas que não têm como reduzir parte de suas emissões podem compensar conservando a floresta nativa. Floresta mais carbono. Ambientalismo de resultado. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Passo Fundo é referência em diversos setores e, aos poucos, 2021 está sendo marcado pela retomada da economia e da rotina. Seguimos neste segundo bloco com um resgate histórico. O professor e cientista político Mauro Gaglietti apresenta uma reflexão do passado com o presente. Olha só quem está fazendo 164 anos. A nossa querida cidade de Passo Fundo, que acolhe e acolheu tantas pessoas diferentes, oriundas de países diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes. É essa miscigenação, é essa mistura de pessoas que faz com que uma cidade possa ser criativa e criadora de valores tão importantes que foram construídos ao longo da história da cidade. Essa história, ao que parece, ela é muito maior do que 164 anos se a gente conhecer, se a gente respeitar a preciosa contribuição dos indígenas aqui, que viveram séculos e séculos antes de Passo Fundo ter se tornado uma cidade emancipada, uma vila, uma cidade emancipada. Se a gente levar em conta a contribuição dos jesuítas na região, que também foi bastante 2 séculos antes, isso aí faz com que a gente possa respeitar a diversidade. Então, todos nós estamos de parabéns. Parabéns por levar em conta que a palavra de ordem, ou as 2 palavras desse momento precioso, no qual se comemora o aniversário da cidade, essas 2 palavras me parece que são resistência e esperança. A resistência perpassa, como um fio condutor, todas as imagens, as ideias, os nomes das ruas, das praças, as catedrais, as igrejas, os santos. Justamente por quê? Porque Passo Fundo poderia ter sido destruída, gente, com a Revolução Farroupilha. Não foi. Poderia ter sido destruída com os movimentos em torno da Guerra do Paraguai. Não foi. A cidade poderia ter sido destruída pela divisão do Estado aqui na Revolução Federalista. Não foi. A cidade quase foi destruída e consegue se reerguer em virtude da força, em virtude da coragem, em virtude da necessidade humana, da convivência. Então essa expressão, saber conviver, é algo que uma cidade educadora como Passo Fundo nos ensina, nos acolhe e nos convida a aprender a conviver. Então, nesse caso, eu fico pensando, o passado, toda vez que a gente se refere a ele, a gente se refere a ele do presente. Toda vez que a gente se refere ao futuro, a gente faz essa referência, essa criação humana, a partir dos pés fincados no presente. E aí eu me pergunto, será que o passado existe? Existe no sentido de que já passou, enfim, algo que não se deva dar importância, Eu tenho a impressão que nós carregamos a nossa aldeia, nós carregamos e nós refundamos, rebatizamos, e reformulamos, redesenhamos o passado. Toda vez que se escreve, toda vez que se fala, toda vez que se pensa naquelas pessoas que já passaram por aqui e deixaram a sua valiosa contribuição familiar, a sua contribuição cidadã, a sua contribuição na economia, na área da saúde, na área da educação, enfim, as forças criativas e criadoras que passaram por essa cidade ainda estão conosco, ainda estão presentes
na obra, na memória e também no patrimônio cultural. Principalmente nessa herança, né? Essa herança deixada como se fosse a memória, né? Compondo as nossas células, que faz com que a gente tenha essa coragem, essa resistência e essa esperança que nos constitui. Então, se no passado a chegada do trem em Passo Fundo, a criação dos correios e telégrafos, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, é como se pudéssemos pensar no presente o advento, né, da tecnologia, o advento da internet. É algo que é muito similar. O trem, naquela situação, imagina Passo Fundo interligada com São Paulo, Passo Fundo interligada com Santa Maria, interligada com o Uruguai, com a Argentina. Quer dizer, essa comunicação via trem, né, Passo Fundo teve essa contribuição muito valiosa. No presente, por exemplo, né, Passo Fundo, uma das 10 economias mais relevantes do estado do Rio Grande do Sul e uma das cidades mais interessantes para se escolher para viver em termos nacionais, comparando assim, colocando lado a lado com 5.000 e tantos municípios que compõem o Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, a possibilidade de termos o segundo maior aeroporto do Rio Grande do Sul. O avião, né? Você imagina uma cidade sem aeroporto, imagina uma cidade sem livrarias, certo? É uma cidade sem ideias, sem o trânsito de ideias, sem a formulação de resolução de conflitos, sem a formulação de respostas aos problemas cotidianos. Então, a grande habilidade é essa inteligência emocional que a cidade se transformou nesse grande laboratório que nos abraça e que nos comove. Então, parabéns, né? Passo Fundo, parabéns à população que luta, né? Que luta pela sobrevivência. Parabéns a essa iniciativa maravilhosa de reunir as pessoas oferecendo emprego que a Prefeitura de Passo Fundo está organizando nessa semana, no aniversário da cidade, você congregar de maneira criativa, as empresas oferecendo mais de 700 empregos. É isso que é o passado presentificado que eu me refiro. É aquela herança, né? Aquela herança preciosa que os que passaram pela cidade deixaram, né, para que a gente possa continuar carregando essa bandeira. Passo Fundo se destaca na área da educação, se destaca na área da cultura, né? É a nossa capital nacional da literatura, isso aí é muito importante, e é a cidade que consegue, no meio da pandemia, certo? A Secretaria da Saúde ser elogiada pela esquerda e pela direita e pela terceira via, digamos assim, né? Todo mundo é unânime em descrever o ótimo trabalho que a Secretaria da Saúde está realizando no processo da vacinação. Isso é um motivo de orgulho e de admiração, né, por todos nós. Um beijo grande no coração e vamos comemorar essa data, porque o ritual é um ritual de comemoração que deve ser sempre lembrado. E o presidente da Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo presta agora uma homenagem ao aniversário de Passo Fundo. Buenas, meus amigos, de chapéu quebrado na testa, vamos chegando para prestar a nossa homenagem à nossa cidade querida.
A cidade de Passo Fundo que está trançando mais um tento no laço grande de sua existência. Aonde se iniciou com as tropiadas, passando aqui na Avenida do Comércio, atualmente hoje Avenida Brasil, e passando pelo rio, o rio que leva o nome da nossa cidade, pois neste rio era fundo, então o passo era fundo. E hoje aqui, de a cavalo, quero representar esta história do tradicionalismo, dessa cultura gaúcha, nos 164 anos de Passo Fundo Tchê. Junto com meu filho, transmitindo para ele os nossos usos e costumes, passando de geração para geração o amor pela nossa terra. Passo Fundo, Passo Fundo. Passo Fundo, a nossa terra de várias etnias. Passo Fundo, o polo da saúde. Passo Fundo, o polo da educação. É o meu Passo Fundo que está completando mais um ano de existência e nós estamos aqui para te homenagear. Você Passo Fundense, você família Passo Fundense, obrigado por você existir e por estar sempre contribuindo e ajudando no nosso crescimento através da sua profissão, do seu trabalho. É assim que nós queremos que Passo Fundo seja uma terra pujante de oportunidades. E nesta Semana do Município, nós dizemos: viva Passo Fundo! Viva os 164 anos de história, cultura e tradição no lombo do cavalo! É assim que eu te homenageio, minha terra querida! O Dia dos Pais é a data em que encontramos de tudo um pouco. Tem os que refletem sobre a paternidade, outros lembram da mãe que fez jornada dupla e também aqueles que sentem saudade de quem já se foi. Mas o que importa nesta data é demonstrar todo o sentimento verdadeiro, independente de ser de sangue ou não, de ser parecido ou diferente, e abraçar a pessoa que se fez presente. Encerramos essa edição especial fazendo uma homenagem também aos grandes heróis da vida real. Uma boa noite e um feliz Dia dos Pais!